Bom dia a todos. O Senhor os abençoe grandemente nesta formosa manhã que o Senhor nos concede poder estar aqui orando a Deus e tendo a comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Neste tempo, ter o privilégio que o Senhor nos concede, esse tempo que o Senhor nos concede viver e ter companheirismo com Ele. E o que nos dá a segurança de que estamos tendo companheirismo com o Deus Criador dos céus e da terra? Porque somos sua criação. Fomos criados desde antes da fundação do mundo. E agora estamos sendo a materialização, o cumprimento dessa criação. Porque vocês vejam que a palavra foi desde o princípio estava o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e aquele verbo se encarnou. Aí vimos a palavra. Para a materialização dessa palavra, então tinha que se encarnar. E fala que habita, e habitou entre nós. Quando nós fomos colocados neste planeta Terra, não foi por casualidade. Entre tantos milhões de espermatozoides, você foi escolhido para vir, é porque Deus tinha vigiado. Porque ao sair dessa grande teofania, veja, o que aconteceu foi que não passamos primeiro pela sexta dimensão. Viemos aqui, a este planeta Terra, aqui primeiro. Vejam, viemos aqui primeiro por causa da caída. E assim fazemos contato com a vida eterna. E então aí entra essa etapa, essa fase da teofania, as quais são as moradas que ele foi preparar. Mas vejam que para ter contato com o Criador, por causa da caída, então Deus nos coloca nessa terra. E essa palavra, que é o verbo, tem que chegar ao escolhido para que possa fazer contato com seu Pai. Senão, não pode fazer contato. Pode estar o cabo do disjuntor até a tomada, ao disjuntor e do disjuntor até a lâmpada, mas se não ligar o disjuntor, pode estar a tubulação, os fios e a peça onde a tomada, onde as coisas vão ser ligadas, mas se não tiver energia, nada disso funciona. Precisa ligar o disjuntor para que a corrente elétrica chegue até aí e aí faz contato aí na tomada e da tomada para o liquidificador e para a estufa e tudo que ligar, que está ligado ao interruptor. E assim é com Deus. Por que temos contato com Deus? Porque nesse tempo tem um homem que acendeu a luz nesta era. Quem acendeu em cada era? O mensageiro acende essa luz em cada era. Porque enquanto esteve vivendo no tempo do mensageiro anterior, aí tinha o contato. Se vai, é como quando sai da casa e apaga a luz. Mas ali tem que ter um homem que saiba aonde está o disjuntor. Por isso que o marcamos, para o identificar. Às vezes não marca o disjuntor, e vamos dizendo, aí começa uma agonia para conseguir encontrar qual é o disjuntor para desligar esse lugar, essa tomada. E tem que estar desligando um a um. Aí você vê o grito nos diferentes lugares, me deixou sem luz, me deixou sem luz, me deixou sem luz.
Mas isso é algo muito importante. Mas chega alguém que sabe onde está, é esse. Diz, é este. Então não é suficiente saber onde está o painel e onde está o disjuntor. Você tem que saber qual é o disjuntor de cada área. Você vê o simples que é? Agora, quando Deus levou Moisés por causa do que ele fez, o que lhe foi contado, um profeta dispensacional, e por causa de uma desobediência, lhe custou não entrar à terra prometida, sendo mensageiro, o qual a Bíblia diz que ele falava cara a cara com Deus, em seu corpo teofânico. E vocês vejam que depois essa luz se foi, e quando vão, ou seja, estão nessa parte final de entrar à terra prometida, e agora o que fazemos? O povo não tinha as ferramentas para acender essa luz e iluminar o caminho para a terra prometida, porque até Moisés, o que ele trouxe, não tinha o plano de como entrar. Tinham uma ideia de que era essa terra que os espias foram ver. Mas até aí, e como atravessar toda essa gente para o outro lado? Isso não se sabia. Isso não sabia. Ou seja, que não podiam ficar estancados somente com o que Moisés trouxe. Essa era a base, o fundamento. E não podiam sair daí quanto às leis e tudo que Deus trouxe através de Moisés. Mas as instruções e a forma para entrar, vejam, em Moisés estava a forma de sair, mas a de entrar ninguém mais tinha, somente Josué. Então de que adiantava ter tudo de Moisés se não tinham isso que necessitava para entrar, o qual outro homem tinha? Então não lhes servia de nada. Sim, tinha que seguir todas as leis e as ordenanças que Deus tinha trazido através de Moisés. Não podiam sair do que Moisés trouxe. Tinha que ser da forma que ele tinha dito. Até aí estava tudo bem. Agora, com essa mensagem. Com essa mensagem vamos entrar à terra prometida. Entram? Se ali ele disse, vão atrás da arca porque vocês não conhecem o caminho. Tinham que seguir a arca, mas a arca é a palavra. E a arca, onde quer que esteja, está como? Está velada. Então era seguir esse véu de carne a esse instrumento para poder atravessá-los para a terra prometida. E tinha uma série de coisas que tinha que fazer. Mas isso que Deus estava dizendo ali pela boca de Josué, procura para ver se Moisés tinha dito. Não tinha dito. Tinha deixado oculto, vamos dizer, tinha deixado entre linhas. Tinha deixado quieto. Por isso, não podia acrescentar nada ao que Moisés trouxe, porque então ia mudar o sentido, para que quando o outro viesse, o outro instrumento, então tudo já estaria mudado. E por isso, Deus permitiu que tivéssemos essa mensagem pura. Viram como é que Deus trabalha e opera e por quê e como Ele faz as coisas. Agora, todas essas instruções de Josué, você veja ali, está no capítulo 3 de Josué. Tem uma série de diretrizes que ele deu ali, e qualquer um poderá dizer, mas eu não escutei Moisés falar isso. Isso que você está dizendo, que quando os filhos de Israel começarem a caminhar e tocar a água,
Você vai nos afogar. Onde isso está? Melhor não vamos. Mas pega um pedaço de pau, uma vara. Eu penso que você tem a vara dele guardada aí, ou algo parecido. Se com somente ele levantar a vara e falar a palavra, o mar vermelho se abriu. Vamos fazer isso mesmo. Isso que você está fazendo não é assim. Ali tinha que operar uma fé especial. Não era a que Moisés tinha trazido com a liberação. Essa funcionou no momento que tinha que falá-la. E funcionou. Funcionou na guerra, quando ele estava com as mãos levantadas. Ali requeria outra classe de fé e outras direções, as quais não estavam na mensagem que Moisés tinha trazido, mas sim estava entre linhas, porque Deus lhe havia dito que iam sair livres desta escravidão. Portanto, aí nessa palavra estava tudo, tudo. O que tinha que fazer era colocá-la bem. Isso era tudo. E tinha um que estava do ladinho dele, que já conhecia a forma do seu pai e sabia como essa palavra, sabia como colocar bem essa palavra. Com certeza ele lhe havia dito muitas coisas. Olha, eu me vou, faça isto assim, faça assim, faça assim. Porque vocês não encontram Josué dizendo ali, não, espera, no momento ele me disse que fizesse desta forma e dessa forma. Olha, aqui eu tenho essa evidência, aqui eu tenho essa outra, aqui eu tenho essa outra evidência. E a ter um montão de manufaturados ali. E não iam entrar a terra prometida pela fé. Também Deus não ia permitir, por isso ficaram. Agora vejam. Ou seja, os incrédulos. Agora vejam que ali Josué não se pôs a dizer que ele lhe havia dito tal coisa e tal coisa. Não. Ele agiu, atuou. É como quando, vejam, aí fala, levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, e ele e todos os filhos de Israel pousaram ali antes de passarem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, os príncipes passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus e os sacerdotes levitas que a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, contudo medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, porquanto saibais o caminho. E aí começa a dar todas as coisas que tinha que fazer. Qual a vez de ir? Porquanto haja por este caminho nunca passaste antes. Haja distância entre o povo e ela. Agora, onde tudo isso estava na mensagem de Moisés? Estava sim ali, mas não estava revelado. E tinha que ter uma boca que falasse. Faça assim, faça assim, faça assim. Espero que estejam me entendendo. E disse Josué também ao povo. E aí vai. Os requisitos. Porque penso que está tudo bem, vai fazer assim, vai fazer tudo assim, assim, e eu vou com vocês. Santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo, levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Agora vocês vejam um líder frente aos sacerdotes. Aí seriam os ministros, e está dizendo a eles o que fazer. Porque eles também não conhecem o caminho. E mesmo que tivesse pessoas ali de maior de idade do que Josué, de mais velho que Josué, isso não lhe daria direito de não escutar a Josué. Ou seja, nem a idade, nem a trajetória, nem o que fizeram. Vamos dizer, tiveram que jogar isso a um lado. Agora, quais são as diretrizes agora? Essa seria a melhor posição que os ministros tinham que tomar.
E levantaram a arca do concerto e levantaram, pois, a arca do concerto e foram diante do povo. Então vejo que sempre tem que ter um ministro frente ao grupo em cada lugar. E assim, no seu lugar, ter as coisas necessárias, correspondentes, para que o povo tenha as cadeiras, o televisor, um áudio bom e todas essas coisas, para que o povo esteja o mais cômodo possível, para que estejam se preparando para a sua transformação. E todas as demais coisas que envolve, que contém que está contido em um ministério. O Senhor disse a Josué. E vejam ali. Vemos como lo mismo que hizo Dios con Moisés. Vejam que o mesmo que Deus fez com Moisés, agora está fazendo com Josué. Porque dijo Jehová a Josué. E o Senhor disse a Josué: Desde este dia comenzaré a engrandecer-te delante este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Depois que Deus deu todas essas instruções e deu tudo e mandou o povo santificar, então disse, agora vocês vão ver que eu mandei dizer que fizessem isso, isto e isto. Agora vão ver que eu estou no meio deles, em ti. Mas sempre tem um processo de prova. Qualquer um poderá dizer, agora isso aí vem dizer a nós que nos santifiquemos. Depois que fizemos 40 coisas em 40 anos, porque fizemos tantas coisas pelo caminho, e agora vamos nos santificar. Vejam, requer que o povo, para poder ver a glória de Deus manifestada, requer santificação. Porque Deus não pode manifestar sua glória, sua presença. Deus é santo. E não pode mostrar sua glória em um povo que não esteja santificado, não seja santo. Primeiro ele manda se santificar. E então ele diz, agora vão ver. Para que entenda que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Você manda o sacerdote que leva a arca do pacto, dizendo, quando tenha entrado até a beira das águas do Jordão, aí ele começa a falar um pouquinho mais forte. Porque mandar a eles ir à água, e com certeza e estava no tempo da colheita, ou seja, que o Jordão estava transbordando. Isso com certeza, os que viram os rios cheios, que vê um rio cheio, qualquer um fica com medo. E quando a pessoa já coloca o pé na água e começa a molhar e diz, ui, raios, imagina. Aí já é uma prova para os mesmos ministros, para os próprios ministros. Ou seja, que aí os sacerdotes iam entrando, mas vejam, tudo isso nos mostra tudo o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Porque tudo que foi mostrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala desse tempo. Agora veja o que continua dizendo um pouquinho mais adiante. E Josué disse aos filhos de Israel, aí mesmo, aproximai e escutai as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué acrescentou, ou seja, nisto, conhecereis que o Deus vivente está no meio de vós. E que ele expulsará de diante de vós os cananeus. E aí começa a aumentar a fé.
já está dizendo tudo o que vai acontecer fazendo tudo isso. Vejam, assim como quando disse a Maria, eis que a tua parenta Elizabeth também concebeu, e esse é o 6º mês. Aí aumentou a fé de Maria. Vejam que pela palavra falada aumenta a fé. E lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus e os girgazeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa diante o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousar nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que a de cima pararão em um montão. Isso tudo nos fala de um aperto. Por isso, quando as coisas já vão se tornando mais e mais difíceis, que vai chegar um momento que já se cumpre plenamente essa parte do aperto, mas falando de pequenos apertos que acontecem no meio do povo e também individualmente também, veja, no final você sempre vai encontrar que as portas se abrirão. Mas Senhor, é que eu não consigo passar, espera, continua. E de momento você vê que se vai. São provas pequenas, pequenos apertos, mas a difícil já vai ser a do final. E aí é onde mais você tem que estar bem agarrado. Porque se passou as demais e obteve a vitória, nessa também. Porque esse caminho não é para covardes, e nem é para ficarmos lá atrás, senão que é para valentes e para pessoas que sempre vão na frente, para diante. Não importa as coisas que estejam no caminho. Recordem que na frente vai o capitão, a arca do pacto, e vai derrubando todo o obstáculo. E esse é o caminho que está sendo feito rumo à terra prometida, ao corpo novo. E aconteceu que, levantando o povo para passar o Jordão, levando a arca do povo, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita, o tempo da colheita. Quando tocáramos o Jordão, qual é a cita? Diz que quando tocarmos o Jordão, com 2 porções, as águas que vinham de cima se detiveram como em um montão bem longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam, e todas se separaram, e então o povo passou defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes e em seco. Vean, Deus depositou a confiança em Josué. Vejam, Deus depositou a confiança em Josué. E Josué depositou a confiança nesses sacerdotes. Isso mostra que os escolhidos deste tempo final também têm a confiança do Senhor. Esse grupo poderá ser como esse grupo que estará pondo a palavra bem. Sim, vamos passar ou não? O irmão Branham diz.
tem uma parte que ele fala assim: firmes em meio do Jordão. Firmes no meio do Jordão. Mas os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Todo Israel passou em seco, ou seja, passou sem ver morte. Do grupo da era da pedra angular, por isso ele dizia que 99,9% não verá morte, muito pouquinhos. Ou seja, que os que se han ido, ou seja, que os que se foram já pertencentes a esse tempo, que pertenciam a esse tempo, e pedimos a Deus que não leve mais nenhum, mas tem um programa, recordem, e tem que ter testemunhas também deste tempo. Mas desejamos que todos sejam revestidos e que não seja desvestido. Agora, vejam ustedes que allí, agora vocês vejam que ali Deus mostrou, no final Deus mostrou que Ele estava com esse povo, mesmo que Moisés já não estava. E então ali perceberam, de uma de tantas ocasiões, talvez daí para trás, mais uma confirmação de Deus em Morphe, de Deus mudando de máscara, de Deus cumprir o que Ele prometeu, que Ele os libertaria e os levaria à terra prometida. Como? Ele já sabia. Agora aí foi, isso me chama a atenção, essa parte que lemos aqui no versículo 10, nisto conhecereis que o Deus vivente está no meio de vós. Ou seja, que allí el pueblo conoció que em verdade, ou seja, que ali o povo conheceu que em verdade Deus estava com Josué, um Deus vivo, um Deus do presente, ou seja, um Deus vivo no meio do seu povo. Que neste tempo final, esse Deus vivo siga nos guiando e nos levando à terra prometida do novo corpo, à terra prometida do glorioso reino milenial, e que sejamos obedientes à arca do pacto e seguir as instruções da arca do pacto, da palavra, do verbo. Porque não sabeis o caminho. Somente o Deus vivente, através do seu instrumento, sabe o caminho. E nesse trecho final, às vezes o cardaço desamarra dos que vão correndo. E para amarrá-lo, porque senão se machuca mais, porque se atrasa mais, porque pisa nele e é pior. Assim também é nesse trecho final. Porque alguns dizem, porque aconteceu isso comigo, irmão, então eu não sou, não é certo? Amarre bem as correias e siga. E porque vamos esperar por você. Porque não pode acontecer a ressurreição até que o povo, os escolhidos, esteja preparados para receber a eles. Eles estão esperando por nós. Portanto, Deus está esperando por seu povo que sigam se preparando para
receber essa promessa desta grande visita angelical. Não se detenha nesse caminho. Diga sempre, eu sou um vencedor. Isso não vai me deter. Mas bem, eu ganhei mais experiência e com isso posso ajudar aos demais. E converte tudo em algo positivo e siga adiante. Porque depois que chegou aí e ver as dificuldades que tinham, eles, ao ver tudo isso, com certeza muitos falaram, ou com certeza alguns, olha, está fria. Eu não gosto do frio. Vejam, são coisas que deve esmiuçá-la desta forma, examiná-la dessa forma, e quando as ver desta forma, quando as vir desta forma, você diga, eu vou chegar, porque tu me colocaste nesse tempo e eu estou te vendo, estou vendo que tu estás abrindo o caminho para esse lugar, para onde vamos, assim que eu vou me apressar, para que não me percam de vista, e aí se cumpre a palavra, porque as escrituras começam a chegar então à pessoa, e a pessoa diz, eu vou ser como Jacó, não te soltarei. E essa noite era noite escura. Se ele o soltasse, com certeza, aonde terá ele se metido? O mundo está em trevas, em escuridão. Mas temos alguém que pode acender essa luz, o qual estamos seguindo, que é a coluna de fogo, o anjo do pacto, guiando o seu povo. Recordem que teve um homem que estava na sexta dimensão, que viu o que os filhos de Israel tiveram ali, a experiência de ver a coluna de fogo guiar o povo. E esse homem viu, em uma grande capa catedral, viu a mesma coluna de fogo falando a alguém. Portanto, ele já tinha identificado o grupo, o lugar, o território, o mensageiro, tudo. Ele já tinha visto quem era essa pessoa que Deus estaria usando para o cumprimento da promessa de dar ao povo a fé do rapto. Por isso ele disse, o que ele me falou ali, eu não posso dizer, eu levarei no meu seio, estará guardado no meu coração. Porque ele viu tudo. Tudo o que hoje o povo que vai passar para a terra prometida do novo corpo está vendo. Ou seja, a realidade do que ele viu, onde ele foi transportado, e esse arcanjo que estava mostrando tudo a ele ali, porque em um escrito ele disse que o anjo que aparecia ao irmão Branham era Gabriel. E ali vemos a Gabriel, e vejam, isso ele não tinha dito, senão que agora é que tudo isso está sendo falado, está sendo revelado, e aí já podemos ver que também ele ia estar na sexta dimensão. É o anjo que tem acesso ao livro da verdade. Portanto, assim como revelou a Daniel todas as coisas que aconteceria com o seu povo,
a João, o qual representa o mensageiro, e o grupo desse tempo final, ele também estará dando a conhecer, revelando tudo, todo o conteúdo desse livro. Estará lhe revelando, porque quando a gente coloca algo na boca e começa a mastigar, aí o corpo começa a assimilar o sabor e também se é duro ou se é molinho. Às vezes dá alguns até dão uma cheiradinha na comida, porque alguns que têm o costume de cheirar a comida, eu vejo muito boa, então traz. E então o corpo começa a assimilar e a agarrar os nutrientes correspondentes. Não é de uma vez. E assim é com a entrega do título de propriedade. É um livro abstrato, mas fala assim de livro para que vejam. Fala de um livro. Rapidamente o ser humano já sabe que tem algo escrito. E que tem um conteúdo e tem uma informação. Mas tudo isso é a revelação que Deus está abrindo, que são esses mistérios, os quais estavam fechados, os quais Paulo viu. Ali ele viu o maná, ele viu tudo ali. Tem um extrato que o irmão William fala que Paulo, se Paulo chega a pegar o maná, imagina, naquele tempo, se ele chega a pregar o que tinha ali, então tinha que ocorrer a ressurreição naquele tempo. Coisa que olho não viu. Não sei se tuviera mira a ver si está el otro teléfono ahí encima. Para essa partecita. Para essa partezinha. Essa partezinha está muito interessante. Desse extrato. Já íamos terminar. Paulo fala aí primeiro aos Coríntios 2. Antes de como está escrito, coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que Ele os amam. Me dá um minutinho, deixa eu ver se eu encontro essa partezinha. Déjame ver si lo... Es un lugar donde... Mírenlo aquí. Dice... Aqui está, diz... Por lo tanto, nuestra edad... Portanto, nossa era contém todas as bênçãos que tiveram nas eras passadas e contém também as que eles não puderam ter, que eram exclusivas para nós, tais como o maná escondido. Não deixou São Paulo tirá-lo para dar de comer. São Paulo tratou, e quando São Paulo tratou de tirar esse maná escondido, vocês recordem que São Paulo disse que o templo era tipo e figura das coisas celestiais. O templo que estava na terra, ele mostrou o átrio, o lugar santo e todas essas coisas. E depois, quando falou do lugar santíssimo, disse que aí, as coisas que estavam aí, a arca do pacto, os querubins, as tábuas da lei e a vara de Arão que reverdeceu e o maná escondido, e um incensário diz, de tais coisas não se pode falar abertamente agora. Por quê? Porque estavam escondidas para nós. E se ele começasse a falar, por exemplo, do maná escondido, e começasse a explicar o que é o maná escondido, teria que dizer ao povo, esse maná escondido é a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, que os escolhidos de Deus vão comer, os escolhidos que entrem a esse lugar. Mas ele não podia fazer isso.
Então vejam para quem era reservado esse maná escondido. Era para nós. Agora vejam que tudo foi falado, tudo está aí. Agora, como vamos acessar o maná escondido? Porque temos toda a mensagem. E temos tudo que o precursor trouxe. E também temos tudo que esse poderoso arcanjo nos trouxe. Essas boas novas, todas estão aí. Mas e agora? O que fazemos com tudo isso? Como vamos colocar toda essa palavra bem para que produza essa fé? Alguns dizem, porque falaram. Não é que ele tem que regressar para nos dar a fé. Porque sabem que Deus sempre opera, trabalha através de um véu de carne. E preferem ressuscitar alguém que já passou do que seguir a esse instrumento que Deus já tinha reservado desde antes da fundação do mundo, o Benjamim dos profetas, que ele o teria no final do tempo, para que não tivessem que quebrar a cabeça, tratando que Deus cumprisse uma reencarnação, quando ali tem a encarnação da palavra. Agora, Deus cumpre tão simples que somente aqueles que têm essa teofania, essa representação lá, a qual é a que está lhes falando. Por isso diz, ouvimos de nossa teofania. Agora, como ouvem, como ouvimos, como ouviremos de nossa teofania? Bom, esse é o grande evento que Deus está fazendo nesse tempo, que ao redor dessa palavra é que vai produzindo essa mudança em cada escolhido. Agora, esse mistério das teofanias já está ficando aberto, do qual nesse dia temos estado falando, e Deus nos tem dado muitas coisas, as quais cada vez vamos estar entendendo cada vez mais e mais como é que Deus trabalha e lida com seus profetas, porque é a mesma forma que um povo estando vivo nesse corpo de carne vai experimentar a forma e a maneira de Deus trabalhar em todos os tempos por meio dos profetas. Isso está acontecendo em vosso coração, em vossa mente. E cada vez mais vai aumentando mais e mais. Cada vez vai aumentando mais e mais, que vai chegar o momento que estarão falando com seu Pai Celestial sem perceber. Sem perceber, estará falando com o Pai Celestial. E estará fazendo o mesmo que Jesus fez. Eu não faço nada de mim mesmo, senão que eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Bem, já estamos entrando. Como dizemos, águas profundas. Tem um extrato que lemos, mas bendito Deus, vocês sabem nadar. E vocês não ficam só aí, somente aí se arrastando, Mas graças a Deus que vocês sabem ir em água profunda, nadar em água profunda, e sabem colocar bem essa palavra. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos atender alguns irmãos que vieram. E vimos Deus no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo. Em tempo presente. Hoje, no presente. Não em uma palavra escrita, mas em um véu de carne vivo, com um povo vivo, com uma era viva, porque Deus é o Deus vivente, pois tem que estar em uma era vivente, com um povo vivente, com um mensageiro vivente e com a mensagem vivente.
Deus vivendo entre seu povo, no meio do seu povo, na era da pedra angular. Bom, Deus os abençoe e os guarde. E bom proveito se vão tomar o café da manhã. Já tomaram o café da manhã? Já tomaram o café da manhã espiritualmente e agora os que vão tomar o café da manhã e agradecidos a Deus, sempre porque essa corrente, essa energia está fluindo do disjuntor à tomada, ou do disjuntor, essa fluência, essa corrente está fluindo. Aqui no final vão tratar de apagá-la, de desligá-la, mas quando a apagar aparentemente, então aí já haverá e verão muitos escolhidos de Deus, filhos de Deus, com esse poder. E vamos deixar aí. Porque imagina que um homem pode acender a luz e pode acender uma era, e é maior quando acende uma dispensação. Quanto mais escolhidos de Deus que também tenham esse poder, estremecerá a terra. Será algo grande. Aparentemente, escuridão. Já apaguei a esse. É como, não sei se vocês viram, em alguns lugares, ou em alguma forma fazem, que a pessoa vai e elimina certa coisa. Bom, já terminei com isso, com esse. E quando colocam a imagem e fazem assim, raios, e todos esses, eu não sei em qual forma, elimina um, mas quando olha para trás, e agora, o que eu faço com todos esses? Assim vai acontecer com Apocalipse 11, apagarão uma luz, mas quando olha para trás, tem um montão de luzes acesas, que ninguém as apagará, porque serão transformados. Deus os abençoe. E Deus os guarde a todos.